Entrevista do dia, no Giro Estadual de Notícias. Você bem informado. A promessa do Ministério dos Transportes de eliminar aulas obrigatórias para tirar a CNH e reduzir o custo em 80% está provocando uma reação no setor. Em Mato Grosso do Sul, onde a primeira habilitação custa em média R$ 2.500, o Sindicato dos Centros de Formação de Condutores está alertando que apenas as taxas do Detran, que chegam a R$ 1.000, já dificultam a estimativa, né? A estimativa do governo aqui no nosso estado e também em outras regiões do país. E para poder falar um pouco mais com a gente sobre esse assunto, eu estou recebendo aqui o Dionis Jorge de Santana, o diretor do Sindicato dos Centros de Formação de Condutores. Dionis, muito obrigado pela participação aqui no Giro Estadual de Notícias. Bom dia, Carlos. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Eu que agradeço a oportunidade em nome do sindicato. Estou hoje aqui representando o nosso excelentíssimo presidente Henrique Fernandes, que está nessa batalha em Brasília, trabalhando fortemente, empenhado, junto com os outros sindicatos e a FENEALTO, em prol da segurança do trânsito, né, Carlos? É um assunto que mexe diretamente com a população, mexe diretamente com a saúde. E antes de nós começarmos, eu gostaria de já deixar claro, eu venho falando isso, né, nas entrevistas que a gente vem dando por aí, que nada mudou ainda, tá, Carlos? Então, sim, você que quer tirar a sua carteira de motorista, você que pretende tirar a sua habilitação, o único caminho ainda é através de uma autoescola. Então, procure uma autoescola na sua cidade, procure uma autoescola na sua região, pois é somente a autoescola que está devidamente credenciada e preparada para realizar esse sonho da CNH, para te dar a liberdade, e ainda nada mudou, né? Essa proposta do governo, o Lula deu aval aí para consulta pública que ainda está em andamento, né? Ela iniciou e tem um prazo de 30 dias, vai acabar somente em novembro, e até lá nada mudou, é o único segmento, mas estamos confiantes que nada também vai mudar, tá, Carlos? Inclusive, o Dionis, quando a gente fala, o governo, o ministro, né, dos transportes disse que isso poderia reduzir até 80%. Isso, quando a gente fala de 80%, é um número, é uma porcentagem que cresce os olhos de fato, né? Essa meta, ela é realista ou ela realmente é um pouco fora da realidade? Ela é totalmente fora da realidade, tá, Carlos? Eu vou falar alguns números para vocês a nível de Campo Grande. Campo Grande, o custo médio da habilitação é de R$ 2.500. Né? Se nós formos reduzir aí 80% disso, a habilitação custaria mais ou menos R$ 500, né? Eu acredito que seja essa a conta. Só de taxas do Detran está aproximadamente em R$ 1.000. E até agora o ministro ainda não sequer manifestou em nenhum momento reduzir ou acabar com as taxas do Detran. Então, como que um custo de 2.500, se você tem 1.000 só de taxas do Detran, como que esse número de 80% vai alcançar? É impossível. Muita gente acha que o vilão da história é a autoescola. E, na verdade, a autoescola fica com menor parte desse valor para cumprir todas as exigências que o próprio Detran, que o próprio governo estabelece para nós. O sindicato ele está aberto e concorda que tem que ficar mais acessível, tem que ficar mais barato a CNH, mas o problema não é a autoescola, o problema está nas imposições que o próprio Detran impõe para nós do setor, tá, Carlos? Então esse valor de baixar em até 80%, a conta não fecha, não tem como chegar. A nível de estado, você tem aí alguns estados que os custos são mais altos, esse valor da habilitação pode até ser um pouco mais alto, mas ainda assim, tirando 80%, não tem como alcançar, a conta não fecha. Então hoje, de fato, o que faz com que o preço da CNH seja inacessível para algumas pessoas que têm vontade de tirar, mas não conseguem, é de fato essas altas taxas do Detran, Dionis. Exatamente. Carlos, eu vou especificar algumas, uma das taxas que nós questionamos bastante, que é uma taxa para exame prático do condutor. O aluno ele paga aproximadamente 140, 130, alguns 136, 137, que essa guia ela sempre atualiza, né, conforme atualiza o UFERMS. O aluno paga esse valor para ele ser avaliado por um examinador do Detran.
Este aluno ele vai andar aproximadamente de 5 a 10 minutos, né? Dentro do carro da autoescola, a estrutura da autoescola, o veículo da autoescola, manutenção, combustível, tudo da autoescola, mas quem arrecada é o governo. E o aluno paga esse valor, achando muitas vezes que está pagando para a própria autoescola. Esse é somente um dos casos. É importante dizer que nesse valor que eu citei, a nível Campo Grande, R$ 2.500, sobra R$ 1.500 aproximadamente para as autoescolas executar toda a operação. Né? Nós temos todo um acompanhamento pedagógico, temos todo um compromisso com a estrutura física, né? Temos algumas exigências que oneram o custo das nossas empresas. E o compromisso em qualificar a pessoa para o trânsito mais seguro. Essa é a grande questão aí. Sem dúvida, hoje, o grande vilão do preço da habilitação é as taxas do governo. Essa conta não tem como chegar na diminuição de 80%. Repito, o Sindicato das Autoescolas do Mato Grosso do Sul e nível Brasil estuda que tem que sim baratear, tem que ficar mais acessível, precisamos tirar essas pessoas que não têm CNH e colocar no trânsito com CNH, porque isso impacta diretamente na economia, impacta na saúde, mas nós precisamos rever essas guias do governo também, Carlos. Ô Dionis, o que muda na estrutura hoje das autoescolas se, por exemplo, esse processo ele for adiante? Primeiramente, a nível Brasil, são mais de 15 mil autoescolas que são, né, estão credenciadas. São 300 mil empregos gerados diretamente, indiretamente. É um impacto na economia tremendo. São mais de 900 milhões de reais que as autoescolas geram de impostos para o governo. Né? São inúmeros problemas que nós vamos atrair na economia, primeiramente. Mas a nossa grande preocupação está quanto ao valor da vida, a segurança. A proposta do governo é que as pessoas elas tiram a habilitação, né, sem precisar fazer aulas obrigatórias. O questionamento que nós fazemos é o seguinte: o trânsito ele já não está como deveria estar, não está da melhor maneira possível, tendo essa qualificação, com nós das autoescolas ensinando os alunos os conceitos da direção defensiva, ensinando a preservar a vida, ensinando a respeitar o pedestre. E agora imagina esse cidadão aprender de qualquer forma com uma pessoa próxima, um pai ou algum amigo, e ir para a prova do Detran, porque a grande preocupação é somente passar na prova nesse caso. Mas e a segurança no trânsito depois? A educação no trânsito ela deveria começar na escola, mas nós ainda das autoescolas somos o único centro de formação que ensina a educação no trânsito. Não existe outro caminho. As pessoas não aprendem sobre trânsito em outro lugar, a não ser dentro da autoescola. O fim da obrigatoriedade por aula em autoescola vai ser um retrocesso imenso, Carlos. Inclusive, quando a gente fala dessa questão da segurança no trânsito, Dionis, hoje quando você vai no hospital lá na Santa Casa de Campo Grande, no setor de traumas, você vê que a maioria dos acidentes, né, da maioria dos pacientes que estão lá esperando por cirurgia, são pessoas acidentadas, motociclistas principalmente, do trânsito aqui de Mato Grosso do Sul. Então você vê que é uma situação que pode ocasionar, né, outras situações mais sérias, como a falta de leitos, por exemplo, na Santa Casa, que hoje vive uma realidade absurda, vive entrando aí em situação caótica, a gente noticia aqui. Então, é claro que quando existe essa possibilidade de você pagar mais barato, né, a pessoa sem pensar duas vezes vai querer fazer isso, mas aí acaba não pensando no que isso pode acontecer a longo ou até mesmo a curto prazo, não é? Exatamente. Nós das autoescolas, do sindicato, repito, queremos deixar a habilitação mais acessível. Somos totalmente a favor a isso. Gostaríamos que mais pessoas fossem habilitadas justamente para evitar esse caos no trânsito, principalmente aqui da nossa cidade, Campo Grande, e algumas cidades de grande centro, onde o trânsito é maior. Como você mesmo disse, a maioria dos acidentes de trânsito hoje que está acontecendo são por pessoas que não têm a CNH.
Mas o grande problema, Carlos, nisso daí, o que falta muitas vezes é fiscalização. Eu te pergunto, um jovem com 18 anos, né, que não consegue ter acesso a CNH pelo preço, como ele consegue ter acesso a um veículo? Né? E aí, que é muitas vezes mais caro, né? Se for uma moto, 3, 4 vezes mais caro que o custo da habilitação. Então a conta não fecha. O que falta muitas vezes dos nossos órgãos é essa fiscalização correta. Mas espera aí, como esse jovem de 18 anos não tem acesso a CNH e tem acesso a um veículo? Né? Nós dos sindicatos estamos batendo na tecla que tem como deixar mais acessível, mas a gente precisa fazer isso com responsabilidade. Nós estamos tratando de vida. Nosso presidente Henrique Fernandes usa uma comparação muito interessante, que é a seguinte: o pai, quando ele vai matricular o filho numa escola, se ele tem um mínimo de condição financeira, o que ele faz? Ele investe numa boa escola, ele investe numa boa formação para o futuro daquele filho. Só que o pai, quando o filho completa 18 anos, e aí ele vai ter a posse de um veículo que nas mãos de uma pessoa que não tem preparo se torna uma arma, aí ele pensa no valor. Ele pensa, puxa, eu não posso investir tanto na habilitação, né? Ele investiu a vida inteira na boa escola do filho, mas quando é para ele ter um futuro, uma segurança que ele pode tirar a sua própria vida ou a vida de outros, ele se preocupa no valor, ele se preocupa nisso. Então a gente precisa mudar a forma de pensar, encarar a habilitação não só como um gasto, mas como um investimento. E repito, concordamos, nós das autoescolas, concordamos que devemos deixar ela mais acessível. Só que hoje é inviável para nós, porque nós temos uma série de deveres, uma série de regras que tem que ser cumprida. Os órgãos deveriam flexibilizar isso para nós, para que nós possamos refletir isso lá nos valores. E existem outras formas também de mais pessoas acessar a CNH. Os programas do governo, por exemplo, as autoescolas já se propôs a fazer parte, incentivar, atender esses alunos, né, CNH popular. Então a proposta das autoescolas é sim ficar em favor da população, porque nós queremos mais pessoas habilitadas, porque nós acreditamos que com isso o trânsito vai ficar mais seguro, Carlos. Ô Jones, a gente nota, por exemplo, acompanhando, quando você entra hoje no site do Detran aqui do nosso estado, a gente vê que o Detran coloca tudo de forma muito transparente, muito clara, né? O valor das taxas para você poder tirar a sua CNH. Hoje, as autoescolas aqui do nosso estado também têm esse tipo de transparência, explicando certinho o valor das taxas de forma correta. E uma outra coisa também é, se hoje, né, a gente está falando muito dessa questão do governo, de certa forma, o Detran, de certa forma, estar aí, as taxas do Detran estar prejudicando, né, fazendo com que muitas pessoas não tirem a CNH. Se hoje o Detran retirasse todas essas taxas, quantos que custaria em média para poder tirar uma CNH aqui no nosso estado? Carlos, eu acredito que o Detran não faria isso, conhecendo essa jornada, né? Porque o preço da habilitação, só para você ter uma ideia, que eu me recorde da parte da autoescola, nós já vemos trabalhando esse valor de 1.500, 1.600 a nível Campo Grande, vou deixar isso bem claro, que no estado, algumas cidades do interior, que o acesso é mais difícil, a habilitação chega ser um pouco mais alto. Mas nós vemos trabalhando nesse valor de R$ 1.500, que eu me recordo há 5 anos pelo menos. Ou seja, tudo subiu, manutenção do veículo subiu, o combustível subiu, os impostos estaduais subiu e a autoescola manteve o valor. Salário de funcionário subiu. E as taxas do Detran não. Eu me recordo que há 5 anos atrás, essa mesma guia que eu citei de exame prático, ela custava R$ 80, hoje ela já está passando de 130. Então o que a população tem que entender, o que ela paga para a autoescola, R$ 1.500, é para ela ter toda uma operação de atendimento de 20 horas aulas práticas em um carro com duplo comando, com instrutor qualificado, preparado, que tem acompanhamento pedagógico de um diretor de ensino. É toda uma estrutura por apenas R$ 1.500. Né? O que acaba onerando isso são as taxas. E existem muitas taxas do Detran, Carlos, que a população não sabe, mas quem executa a operação é a própria autoescola. O aluno ele paga mais de R$ 100 para abrir um Renache
Sendo que quem faz isso é a autoescola e o aluno paga para o Detran isso. Então, se o Detran diminuísse essas taxas ou até mesmo zerasse elas, a população acessaria a habilitação por mais ou menos R$ 1.500 a nível de Campo Grande. Entendi. E é bom lembrar também que hoje o governo do estado tem aquele programa, né, o Detran, o governo do estado por meio do Detran tem aquele programa CNH-MS Social. Como que isso acabou afetando também? Como que isso acaba refletindo nos trabalhos das autoescolas, né? Para quem não sabe, a CNH Social é aquele programa do Detran onde candidatos, né, condutores, não pagam absolutamente nada para poder tirar aí a sua primeira via da CNH. Como que isso acaba também refletindo nos trabalhos das autoescolas aqui do nosso estado, Jones? Carlos, o programa CNH Social é um programa muito interessante, tá? Onde atende a população para tirar a habilitação. Realmente a população não tem custo com isso. Mas o programa, ele, na minha opinião, ele é um pouco falho em alguns pontos. Por quê? Qual que é o objetivo do programa CNH Social? É colocar mais pessoas habilitadas no trânsito. Só que os critérios de desempate desse programa para as pessoas que foram contempladas eram de pessoas com idade mais avançada. Muitas dessas pessoas não tinham um grau de instrução tão qualificado. E o que aconteceu? Muitas dessas pessoas não conseguiram finalizar o processo da CNH. Então eu acho que para que a gente possa, se o intuito do governo, do ministro, que a grande preocupação dele são 20 milhões de brasileiros sem possuir a CNH. Então se o intuito é reduzir a CNH para alcançar essas 20 milhões de pessoas, a gente precisa ver quem de fato vai iniciar os programas e tem condições de concluir. Porque a CNH não é um documento que você paga e você vai ter. Você tem que conquistar ela, você tem que tirar ela. É um documento, você tem que fazer por onde, você tem que passar pelos testes, né? E existem algumas prerrogativas que o aluno, o condutor, ele precisa entender que ele tem que ser aprovado nisso. Não depende única e exclusivamente do CFC. Tem um preparo. A autoescola vai preparar o aluno, a autoescola vai ensinar ele, mas ele precisa ter aquela condição de estar realizando os exames e ser aprovado. O programa CNH Social, eu acho, que na minha opinião, é uma ideia boa. É onde a gente consegue alcançar as pessoas que não têm condição. Mas eu acho que precisaria ver melhor e entender. Eu acho que precisaria de algumas modificações nele para alcançar mais pessoas. Inclusive, vamos levar essas sugestões, né, essas demandas ao diretor-presidente do Detran, Rudel Trindade. Agora são 8h01 aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Eu conversei com o Dionis Jorge de Santana, diretor do Sindicato dos Centros de Formação de Condutores, falando um pouquinho mais sobre essa proposta que vem repercutindo bastante, né, aqui no nosso país. Dionis, muito obrigado pela sua participação aqui no Giro Estadual de Notícias. Eu acho que antes de mais nada, antes da gente encerrar, eu gostaria de saber, já existe um prazo? Acredita que dentro de quanto tempo que a gente vai ter aí uma devolutiva a respeito desse assunto? Carlos, nosso presidente Henrique, como eu disse no início da nossa entrevista, está em Brasília, está trabalhando, conversando com os deputados, com os senadores. O prazo para conclusão dessa consulta pública é comecinho de novembro. Após isso, nós vamos saber o que mais vai acontecer. Só que é importante a população saber que o ministro Renan Filho até agora não ouviu a categoria. Aquele ditado popular, né? Ele está empurrando isso goela abaixo. É uma vontade unicamente do ministro. O que leva a isso nós não sabemos. Ainda não tem como nós sabermos, mas ele vem pulando etapas. Uma das etapas é passar esse tema pela Câmara Temática, que é o órgão responsável por discutir as coisas do trânsito. E essa etapa foi pulada. Então o ministro está empurrando isso. Então nós não sabemos de fato o que pode acontecer, porque não está sendo feito tudo dentro da programação normal. Vamos acompanhar os próximos capítulos. Nosso presidente Henrique está trabalhando junto com a FENEALTO e estamos em torcida, porque o nosso principal objetivo
é a segurança, é a preservação da vida e é um trânsito mais seguro. E o melhor caminho nós sabemos desde 1997, quando o código foi instalado, que é através de uma autoescola. Eu queria agradecer a oportunidade, tá, Carlos? Mandar um abraço em especial lá para Maracaju, que é a minha terra. Muito bom. O pessoal tá ouvindo lá também. Um grande abraço a todos. E que nós possamos ter a consciência de um trânsito mais seguro, com mais pessoas habilitadas, acessíveis, e a autoescola é parceira da população. A autoescola quer isso para a população, mas nós precisamos também cobrar o governo para diminuir esses valores aí. Muito bem, muito obrigado, Jones. Um bom trabalho para vocês do sindicato. Agora são 8 horas.